Olá, empresário. Hoje eu quero compartilhar com você um compilado das medidas provisórias que o governo já editou até o dia de hoje sobre esse momento do novo coronavírus, e para você ter uma facilidade de interpretação, porque são tantas medidas provisórias que a gente aqui já está cansado de tanto ler medidas provisórias, mas isso é essencial, é necessário para que você, nosso cliente, receba essas informações traduzidas de forma prática e objetiva para poder aplicar na sua empresa. E hoje já é 16 de abril, já está fazendo quase um mês aí que essas medidas já foram tomadas, e dentro da publicação até o dia de hoje eu quero trazer para você de forma bem resumida. E o objetivo desse vídeo é justamente isso, é que você entenda o que pode ser aplicado no seu negócio, o que não dá, porque o governo editou várias medidas, algumas beneficiam algum regime de empresa, outras para outro tipo de empresa. E para facilitar seu entendimento, a gente separou os principais pontos que a medida provisória trouxe, ou seja, sem enrolação para você entender. Dentro desses principais pontos, eu dividi em 3 etapas, que foram os diferimentos, que é de impostos, e também a suspensão ou redução. E por fim, na última etapa, as demais decisões que o governo tomou no sentido administrativo, que também pode te ajudar aí na sua empresa. Então vamos lá. O primeiro foi o diferimento tributário. Aqui cabe um conceito para você entender que diferimento, o governo não está te perdoando de pagar o imposto, e sim ele está deferindo para um prazo maior, ou seja, o imposto que você deveria pagar, por exemplo, agora dia 20/4, você terá um prazo maior para pagar ele. E aí isso é diferimento, ou seja, no futuro você terá que pagar esse imposto. Então é muito importante, inclusive, que você avalie essa necessidade de você postergar realmente o pagamento, porque no momento futuro você vai precisar de 2 caixas, né? No seu fluxo de caixa vai ter que ter a previsibilidade disso, porque você vai ter que pagar o do próprio mês, inclusive esse que você postergou para frente. Então, isso é uma avaliação que você precisa fazer do seu cenário, analisar seu fluxo de caixa, saber como é que está as entradas, como é que está a saída, seus custos neste momento, e aí você tomar essa decisão. Eu quero, inclusive, abrir um parênteses aqui sobre fluxo de caixa, porque eu sempre falo, sempre oriento empresários que o que não se mede, não se gerencia. Então, se você é um empresário que ainda não tem o fluxo de caixa implantado na sua empresa, que você não faz o controle financeiro da sua empresa, essa é uma ótima oportunidade para você implantar, porque nunca na história ter um fluxo de caixa é tão essencial quanto agora, onde você vive com recessão de recursos, onde você precisa administrar cada dia, onde o futuro só Deus sabe como que a gente vai estar. Então, a gente precisa ter segurança, agir com decisões baseadas em números e não achar no achismo que muitas vezes os empresários levam à gestão financeira das empresas. Então essa é uma boa oportunidade, e se você precisar de apoio nessa questão, eu estou aqui à disposição para te ajudar a implantar a gestão financeira na sua empresa, a te mostrar através de planilhas o seu fluxo de caixa para você entender de forma simples, porque não precisa ser complexo, como que você precisa tomar as decisões e como está a situação da sua empresa. Bom, voltando aqui, você já ficou claro que então diferimento é o fato de eu esticar o prazo para me pagar no futuro. Então, dado isso, você já sabe bem claro separar o que é diferimento. A primeira medida, que foi o primeiro imposto, melhor dizendo, que foi diferido pelo governo, foi o Simples Nacional e também o microempreendedor individual, aquela guia do microempreendedor. Né? E o diferimento foi referente a 3 meses, né? Cujo vencimento foram os de abril, né, que vai vencer dia 20 agora, o de maio e o de junho. Esses meses serão recolhidos, né, poderá ser recolhido, respectivamente, nos meses de outubro, novembro e dezembro. Então, o que venceria 20 de abril, 20 de maio e 20 de junho, poderá ser recolhido 20 de outubro, novembro e dezembro. Então, esse é o primeiro ponto do diferimento. Veja só, o Simples Nacional ele compreende vários tributos, seja eles federal, estadual e municipal. Recentemente, inclusive, você já deve ter percebido que a sua guia de imposto agora ela vem detalhadamente cada imposto. É justamente isso para você entender o que você está pagando.
Detalhe que nessa prorrogação, com esse prazo que eu te passei, só foram os tributos federais. Então, o tributo municipal, que é aquela parte ICMS que está lá na sua guia, e o ISS, aqueles foram até postergados, né, diferidos, né, mas com prazo menor. Inclusive, ficou assim, ó, para a parte de dentro do Simples de ISS e ICMS, que venceria agora dia 20, ele foi prorrogado para, o 20 de abril foi prorrogado para 20 de julho, então o prazo é mais curto. E o de abril, que venceria 20 de maio, foi para 20 de agosto, e o de maio, que venceria em junho, foi para 20 de setembro, ou seja, então teve um descasamento de datas aí, então essa questão ela vai bagunçar aí a gestão do seu caixa, você precisa fazer essa previsão dessa forma correta. É importante você ter o fluxo de caixa alinhado com essas datas. Inclusive, a guia do Simples Nacional, que vence dia 20 do 4, o sistema gerou ela para 20 do 7, que ou seja, é o primeiro pagamento com base no ISS e ICMS. E se você receber uma guia dessa, o Comitê Gestor do Simples Nacional já está tentando resolver o problema para que essas guias saiam com a data corretamente. Então, não se preocupe, porque até lá teremos uma decisão quanto a isso, provavelmente será gerada uma nova guia. Porque nesse momento, gente, tudo é muito rápido, né? A gente sabe muito bem que depende muito de informática e você não consegue adaptar o sistema de uma hora para outra. Mas isso tudo vai dar certo. Bom, a segunda medida que foi diferida pelo governo nas medidas provisórias em relação ao tributo chamado PIS e COFINS. Ele é pago pelas empresas do lucro presumido e pelo lucro real, né, principalmente. E quem paga PIS e COFINS tanto no regime cumulativo como no regime não cumulativo, todos os dois regimes entraram no diferimento. E para esses tributos só foram 2 meses, que é o vencimento de abril e maio, que poderá ser recolhido em agosto e outubro. Então, agosto e outubro. Então, tem aí também mais um descasamento de datas. Bom, e o terceiro imposto que foi diferido pelas medidas provisórias é o FGTS, que esse, inclusive, foi um imposto que teve o maior prazo. Importante também dizer que é um tributo também que compõe a maior parte dos encargos sociais da folha de pagamento, né? Que é hoje 8% da base do salário bruto. Para o FGTS foi diferido os meses de abril, maio e junho. E para esses 3 meses de diferimento, você terá um prazo de pagamento de até 6 meses, que vai iniciar no mês de julho até dezembro. Então, se você quer optar por esse diferimento, você pode pleitear esse benefício aí de extensão do prazo, né? E o quarto e último tributo que foi diferido até o momento, nesse vídeo de hoje, é o INSS. E aqui você precisa entender que a guia do INSS é aquela GPS que você recebe todo mês, que vence provavelmente no dia 20, inclusive vence agora dia 20 do 4. Um detalhe aqui que tem que ser observado é que foi prorrogado, né, diferido, somente a parte patronal, porque dentro daquela guia ela soma o INSS patronal da empresa, que é recolhimento da empresa, e soma o INSS que você reteu do funcionário. Então, a parte que você retém do funcionário, o pagamento do salário, continua normalmente e deve ser recolhida nos prazos normal. Que foi diferido somente foi a parte patronal. Lembrando também, uma ressalva, que essa parte patronal, quem paga ela é somente as empresas do lucro presumido, do lucro real e algumas empresas do Simples Nacional, que são as empresas enquadradas no anexo 4. Como exemplo, a gente pode citar a empresa da indústria da construção civil e de terceirização de mão de obra, entre outras, mas praticamente são essas duas. Então, você que enquadra nessa condição aí, você tem essa possibilidade de diferir também o imposto do INSS. Vamos lá. E por último também, lembrando, ainda teve mais um, que é ainda dentro do INSS, que foi o Fundo Rural. O Fundo Rural também foi, exceto o Senar, o restante foi prorrogado também, diferido. E também, a título de INSS, também tem o INSS sobre a folha, que a gente chama de INSS contribuição substituta, que é o INSS calculado sobre o faturamento e não sobre a folha de pagamento, como é de costume. Então, esse também foi diferido, né? Então, são esses 3 tipos de INSS, que é o INSS sobre a folha, o INSS sobre o faturamento e o Fundo Rural também foi postergado, foi diferido o prazo de pagamento, que você pode aproveitar e também para mais para frente, que é
abril e maio, que foi postergado para agosto e outubro, que será o prazo para recolhimento. Bom, até agora eu falei dos tributos que foram diferidos. Agora para frente eu quero falar dos tributos para você que foram suspensos ou tiveram redução de parte do valor a ser recolhido. Detalhe, quando eu tenho suspensão ou redução, essa parte reduzida ou suspensa, essa realmente você não vai precisar pagar para o governo. Essa houve um perdão aí do governo. Então, vamos lá. A primeira delas foram as contribuições sociais, que é aquele sistema S, que é o SESC, SENAI, SESI e outros S da vida aí, que formam o sistema S. Essa contribuição, inclusive, ela é recolhida junto com a GPS. Então, se você é do lucro presumido ou do lucro real, que são as empresas que particularmente recolhem esse sistema S, então você vai ter 50% de redução nessas contribuições e postergação da parte patronal. Ou seja, virou uma salada aí para a gente se organizar para você e para que o seu fluxo de caixa aí fica mais com dinheiro para você conseguir sanar as principais despesas fixas, né, e folha e essas despesas que não param aí da sua empresa. Então isso é muito importante. Se você tiver necessidade, é importante você usar esses benefícios, né? Outra contribuição também que foi desonerada, essa é interessante, que ela foi perdoada, ela não vai ser cobrada, é referente ao IOF. Esse é o Imposto sobre Operações Financeiras. Eu destaco aqui a importância que, se você for uma empresa que estiver tomando crédito junto a banco, é importante você ficar atento a esse imposto, porque nesse período agora, até de período de 3 meses, até julho, você não será cobrado nas operações de crédito o IOF. Então isso vai com certeza baratear um pouco o custo efetivo total, que a gente chama, que é o CET da operação de crédito, vai ficar um pouco mais em conta, porque esse IOF, muitas vezes você nem sabe que está pagando, mas ele está embutido ali no final do mês, junto com as suas parcelas que você pleiteou um empréstimo. Então, fica atento. Se você for tomar um empréstimo, é importante você observar essa questão aí. E por último, como suspensão, tivemos também o IPI e o Imposto de Importação, que são pagos sobre produtos industrializados no combate ao coronavírus. Então, somente os produtos que são utilizados no combate ao coronavírus tiveram essa suspensão do IPI e do Imposto de Importação. Portanto, você que é indústria, que está produzindo álcool gel, inclusive tem cliente nosso nessa situação que já está usando esse benefício, ele também entrou nessa lista, porque está relacionado ao combate ao coronavírus. Então fica atento, porque esses dois impostos são relevantes no custo tributário da sua empresa. E se você é desse segmento, então é importante aproveitar. Bom, primeiramente eu expliquei sobre os produtos que foram suspensos, né? Primeiramente eu expliquei sobre os produtos que foram diferidos, ou seja, que você teve uma prorrogação do prazo, ou seja, você deverá pagar esses impostos. E agora eu acabei de falar sobre os produtos que teve, sobre os tributos que tiveram redução, né, que foram as contribuições sociais, e alguns que foram totalmente suspensos, você não precisa pagar. Então isso é muito importante, né? Essas medidas foram publicadas, né, realmente para facilitar um pouco a sua vida na empresa aí, de certa forma vai te ajudar. E por último, assunto que também o governo estabeleceu dentro dessas várias publicações de medida, foi algumas medidas administrativas, que também podem te ajudar. Que a primeira delas é a prorrogação da vigência das certidões negativas, aquela CND da Receita e da Procuradoria. As duas certidões agora terão validade. Se suas certidões venceram dentro do período agora do coronavírus, você tem elas automaticamente prorrogadas por mais 90 dias. E por que isso é importante? Se você é uma empresa que está precisando participar de uma licitação, mas está com débito junto ao governo, e nesse momento, mais do que nunca, parcelar esses débitos não é a melhor escolha, mas o governo, sabendo disso, ele postergou por 90 dias, enquanto você vai poder participar de licitações, poderá tomar crédito junto ao banco, inclusive tomar crédito junto ao banco precisa ter certidões negativas, que nesse período de 90 dias o banco vai ter que aceitar a validade das suas certidões por 90 dias. Então, isso é importante para você, desses dois exemplos aí, e por mais exemplo que você precisar de certidões, você fique ciente que você tem a validade delas aí por 90 dias. Outro ponto importante, medida administrativa pelo governo, foi a suspensão dos atos de cobrança, tanto da Receita quanto da Procuradoria. Então, ou seja, na prática, quem está inadimplente, se você tem um parcelamento, e provavelmente você já sabe disso, que tendo 3 parcelas
não recolhidas, você perde o parcelamento, em muitos dos casos você tem até que pagar aquelas entradas para reparcelar, que a gente chama de pedágio, que é 10, 20, 30, de acordo com quantas vezes você está reparcelando. Então isso o governo suspendeu. Nesse período, se você tiver com parcelamento suspenso, você não vai perder o parcelamento durante esse período de 90 dias. Mas vencendo o período, se você não tiver acertado essas guias, aí sim você poderá perder esse parcelamento, com certeza. Então, o que ele está te dando é um fôlego nesse período de crise, para que quando voltar as coisas normais, você consiga pôr tudo em dias e regularizar. E por último, também nessas medidas administrativas, ele criou o parcelamento especial da Procuradoria. O que é? Você tem condições de parcelar seus débitos que está inscrito em dívida ativa e na seguinte forma: a entrada, que é referente a 1% do valor, você pode parcelar ela em até 3 parcelas e o restante você pode parcelar em até 97 parcelas. Então, assim, meu conselho é o seguinte: nesse momento, se você tem interesse em regularizar, essa é uma oportunidade, porque estendeu o prazo. Mas tem que avaliar muito bem seu fluxo de caixa, como é que vai estar a sua situação, porque se você assumir esse compromisso junto ao governo agora, você vai ter um desembolso mensalmente de caixa aí, ao longo do tempo para estar quitando isso. Então, avalie bem seu fluxo de caixa, se for viável e você tem o débito, é interessante você analisar e, conforme a decisão, às vezes é viável parcelar, tá bom? Isso é importante. Então, resumindo, a gente teve aqui medidas, dentro dessas medidas provisórias que o governo criou, medidas que trouxeram diferimento de impostos para facilitar o fôlego de caixa da sua empresa. Tivemos medidas também que postergaram, que o diferimento é o postergamento do pagamento, e tivemos medidas que foram reduzidos os impostos, como também suspensos alguns, como foi dito aqui hoje. Isso é importante você estar ciente, você que é empresário, tiver dúvida, pode me falar comigo, a gente tira as dúvidas, porque você precisa entender e administrar bem o seu fluxo de caixa. Pessoal, cuide disso, porque isso é essencial numa empresa, é o fluxo de caixa. Como se diz, o que não se mede, não se gerencia. Então, se você não tiver como entender seus dados, ter isso de forma bem rápida, positiva, em tempo real, você não consegue tomar decisões nesse momento, que a cada momento o cenário muda. Então, a gente precisa ter um cuidado muito especial, tá bom? Bom, eu encerro aqui nesse vídeo falando sobre as principais medidas tributárias impostas pelo governo, publicadas pelo governo nessas medidas provisórias para ajudar a sua empresa. E espero que você tenha entendido melhor. Se tiver alguma dúvida, pode falar conosco. Então, eu agradeço você por assistir o vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo aí, que a gente está trazendo mais informações neste momento de pandemia, que a crise sanitária também está trazendo uma crise financeira às nossas empresas. E eu digo que o bom empresário, ele precisa, nesse momento, ter cautela, ter condições de analisar cenários e ter condições para tomar com a mente as decisões mais certeiras, decisões mais plausíveis para o seu negócio. Com cabeça fria, a gente consegue fazer isso. Precisando de mim, precisando da minha equipe, precisando da LM Contabilidade, estamos aqui à disposição para ajudar cada um de vocês, seja na parte tributária, seja na parte financeira. A gente está aqui colocando à disposição, e você também que não é cliente da LM, tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato conosco, a gente está aqui para somar força.